Final do ano, o que você vê de bacana no Brasil que as pessoas não veem? Porque normalmente as pessoas gostam de ir para o mesmo lugar, gostam de ir para Fortaleza. O que você vê assim? Tem lugares legais que as pessoas não veem no dia a dia? Eu acho assim que se foca muito no Réveillon a nível de Brasil, Nordeste, resort. É uma boa cultura para se procurar e para você curtir uma área de lazer com tudo incluído praticamente e não se preocupar com nada. Rio de Janeiro, por conta das festas de Réveillon. Mas se a gente analisar dentro do Brasil, a gente pode explorar vários outros lugares. Por exemplo, vou para o Rio de Janeiro, em vez de ficar em Copacabana, vai para Petrópolis, vai para Teresópolis, inclusive até foge da própria região dos lagos. Vou para São Paulo, vai para Campos do Jordão. Ou quero ir para Brasília, pega o carro e vai lá para Chapada dos Veadeiros, ou vai para Pirinópolis, na divisa de Goiás. Ah, vou para Recife, não quero ficar na capital, mesmo tendo Porto de Galinhas, ou vai para Maragogi, ou para São Miguel dos Milagres, ou na divisa com Alagoas, ou vai para Paraíba. Então assim, são outros destinos na mesma pegada daquilo que você gosta, mas outros destinos com foco diferente. Porque tem muita gente que eu vejo hoje que não quer curtir o foco da balada, daquela muvuca toda que tem na cidade. Quero sair do Brasil, vai para uma Bogotá da vida. Ah, não, quero Cancún, vai para Curaçao. Outros destinos, outros focos que não é Paris, lá no Réveillon, mas vai para Madrid, vai para Lisboa. Tem muitas opções hoje para você poder explorar. A dificuldade que o brasileiro tem em querer conhecer o próprio Brasil. E às vezes tem sempre aquela pegada, né? Viajar no Brasil é mais caro que viajar para fora do Brasil. É relativo isso. Viajar no Brasil pode ser mais barato, desde que você se programe, se planeje e faça um bom roteiro. Fuja daquela mesma rotina que você quer conhecer sempre. Só quero conhecer aquele destino. Então eu acho que o Brasil, de norte a sul, você citou agora Macapá, Santarém, entre outras regiões de trilhas, de cachoeiras ou de praias mesmo que você pode explorar. Porque o Nordeste em si, entre Pernambuco até lá a Bahia, você tem tanta coisa para fazer. E no próprio Nordeste mesmo a gente costuma dizer que a gente tem as 4 estações. Porque tu quer inverno, frio no Nordeste, tem Gra. Tem frio no Nordeste. Se você é profissional de saúde, tem um consultório e não sabe como investir para ele crescer e você viver dele, eu tenho uma solução maravilhosa para você. Um MBA em gestão e marketing para o seu consultório, onde vai te ajudar a você gerir e crescer da forma que você sempre sonhou. Esse MBA, ele é completamente EAD e ele tem a chancela da Anhanguera, que é um dos maiores centros educacionais do nosso Brasil. Então, se você tem interesse ou você conhece alguma pessoa que tenha, bate aqui no QR Code na tela, conheça o nosso site, entenda quais são as aulas e o que você vai aprender para você crescer na sua profissão. No Hospital Checkup, você pode ter seu atendimento na palma da mão. Então é só você pegar seu celular, você pode marcar a sua consulta e os seus exames. Além do atendimento humanizado de toda a equipe quando você chegar no hospital. Se você está pensando em fazer uma viagem internacional, Graco Viagens é a melhor opção. Você conversa com ele para saber se toda a documentação para você entrar no país, se você precisa de algo a mais. Então, sabe aquelas coisas pequenas que você fica preocupado e pode atrapalhar as suas férias? Graco Viagens, melhor opção. Graco Viagens. Graco, primeiro que você ser meu patrocinador, acho que o Jeff Podcast ganha muito com você. Eu acho que o que a gente vai conversar aqui hoje é muito mais sobre as experiências que você traz para as pessoas, que eu tive, você já me proporcionou várias vezes, e que a gente fica tão feliz para esse momento que são as nossas viagens, principalmente viagens em famílias. E por falar em família, a gente sabe que 2025 vai ser um ano maravilhoso para viagens, porque vai ter muitos feriados. O que você já vê esse ano, Graco? Se a gente for pensar assim, poxa, qual é o feriado legal? Para onde a gente vai? Porque às vezes tem aquela roubada, às vezes o cara vai para o inverno, quem não sabe, Nordeste, em junho, tá chovendo. O que você tem para falar sobre o calendário desse ano e os locais bons para a gente ir?
Mais uma vez, eu que agradeço, né, essa nossa parceria aí. Que bom que você já viveu essas experiências com a Graco Viagens e tem muita coisa boa para contar também, né? Mas quando a gente fala de experiência, quando a gente fala de feriado, engraçado que você citou agora aí, Nordeste em junho e julho, que todo mundo acha que é aquele verão do Nordeste para curtir uma praia e é o período que mais chove no Nordeste como um todo, né? Isso vai de Fortaleza a Recife, a Salvador. O Ceará tem aquela questão, né, de que tem sol para todo lado, então o Ceará não chove no mês de junho e julho, mas esporadicamente também chove. São João, nessa região do Nordeste, é A quase gente. que debaixo de chuva, né? Não, as pessoas. Olha, Graco, que coisa interessante. Para você que tá pensando no São João. São João é 1000 vezes melhor do que o carnaval. Com certeza, Mil com vezes. certeza. E as maiores e as duas melhores e maiores festas do Brasil estão justamente entre Pernambuco e a Paraíba, né? Que é o famoso São João de Caruaru e o São João de Campina Grande. E nesse período, começando aí já em junho e julho, não esquecendo abril, que é o primeiro feriado, certo? Para as pessoas se programarem, se planejarem. Mas o Nordeste é o foco ainda do brasileiro e do manauara que ama praia, né? Que quer curtir essa região do Nordeste. Então a gente já entra na pegada de junho e julho, que são as férias escolares, onde as famílias procuram muito mais viajar. E essa região do Nordeste, levando aí ainda para a praia, para o Caribe, né? Porque Manaus hoje interliga essa ponte do Caribe e os Estados Unidos. Então, viajou de férias, viajou em junho e julho, ou até pegando um pouquinho do primeiro feriado que é abril, a gente vai ter aí Nordeste, Caribe, Estados Unidos. Vamos tentar botar uma cronologia. A gente vai ter agora o feriado, a Semana Santa. O que você indicaria? A gente tá falando, a gente tá em Manaus, mas o que você indicaria para as pessoas que vão estar assistindo no Brasil todo? Semana Santa, abril, a gente está iniciando praticamente o outono, entre agora, final de março e início de abril, né? Então a gente tem não só as férias de junho e julho para quem gosta de praia, mas a gente tem o outono, a gente pode ir para o sul, certo? A gente pode ir para o sudeste no Brasil. Então a gente pega destinos como Campo do Jordão, ali para quem chega para São Paulo, ou quem chega pelo Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, ou até quem quer ir mesmo lá para Porto Alegre, Gramado, Nova Petrópolis, Canela. Então, não quero, vou para Curitiba ou vou para Florianópolis. Então, esse meados de abril e maio se tem uma demanda muito grande com o início do outono, onde as pessoas querem um pouquinho de frio, certo? Já fugir um pouco mais do verão. Se você está gostando desse episódio e já se imaginou sendo entrevistado no podcast, compartilhando a sua história e falando sobre o que você faz de melhor, essa é a sua oportunidade. O Jeff Conecta é um projeto criado para dar voz a histórias inspiradoras e conectar você ao seu público de forma autêntica e impactante. Você quer participar? Escaneie aqui no QR Code da tela e descubra como levar a sua mensagem para ainda mais pessoas. E quando a gente vai pensar para cima, se eu quiser fugir, Caribe e Estados Unidos, são boas épocas para a gente ir? Sim, abril, maio e junho são boas épocas, né? Até porque quando a gente chega final de junho para julho, também é o período de férias nos Estados Unidos, certo? O que é que isso significa? Aonde os parques da Flórida vão estar muito mais lotados por conta da demanda e da procura também. Mas entre ali, Estados Unidos e Caribe, esse período de abril e maio é bom para você conhecer as praias de Cancún, Punta Cana, Curaçao ou até mesmo o Caribe colombiano. Para quem está nessa pontinha aí entre Manaus, Bogotá, San Andrés, Cartagena, também é uma boa dica. E aí a gente vai passar agora do meio do ano. Eu sei que quem tem filho, que ainda dá para fugir um pouquinho dessa época de junho, julho, porque eu lembro muito bem. Eu casei e fui para Bariloche, Buenos Aires e Bariloche. Bariloche estava lotadíssimo. Porque aí você deixa de ser tão gostoso porque você vai entrar numa fila, ao invés de você brincar, você vai passar o dia em fila, que é do mesmo jeito nos Estados Unidos. Quando a gente passa dessa época,
Aí a gente vai falar, vamos pegar ali o feriado de 7 de setembro, aqui em Manaus a gente tem uma chance melhor porque a gente pega 5 e Sim. 7. E eu lembro que ano retrasado o colégio dos meus filhos deu a semana toda de férias e eu fui uma semana antes de começar o feriadão. E eu consegui falar inglês nos parques porque não tinha brasileiro. Porque, lembrar, o feriado de 5 de setembro é só nosso aqui de Manaus Sim, e não é das pessoas do resto do Brasil. sim. Tanto que, a olhos vistos, a semana toda estava maravilhosa, os parques tranquilo, a gente falando inglês, e quando chegou o dia 7 de setembro, só brasileiro lá. Mas é legal também essa época de 7 de setembro, esse feriado para ir para os Estados Unidos? Com certeza, né? Vamos voltar um pouquinho aí, você comentou sobre Bariloche e a gente acabou esquecendo de comentar que nesse período de junho e julho também é a temporada de inverno. E quando você não quer curtir o Nordeste no Brasil ou o Caribe à procura de praias, você também quer curtir de forma muito intensa o inverno na Argentina. E essa região de Buenos Aires, Bariloche ou Ushuaia são regiões muito procuradas. Então, esse ano a temporada de inverno ela vem bem forte, certo? Porque principalmente o público manauara ou o Nordeste em si, que quer fugir um pouco do calor e quer curtir um pouco esse clima diferente. Mas vamos voltar agora para os Estados Unidos. Como você disse, setembro e outubro é um período maravilhoso para viajar para a Flórida, principalmente para conhecer os parques Disney, porque você não tem uma demanda muito grande onde você vai conseguir curtir e usufruir os parques sem filas quilométricas. O que você iria encontrar em junho, em julho, já no finalzinho de agosto, setembro, outubro, você consegue aproveitar muito mais os parques. Agora deixa eu perguntar uma coisa pra você, Graco. E quando a gente vai pensar nessa época, não tem tornado? Eu te pergunto porque essa última vez que eu fui, eu cheguei em Miami, aluguei um carro e quando eu desci do avião, já era meu pai, meus irmãos mandando mensagem, falando, olha, cuidado, tem uma possibilidade de ter um furacão e aquele medo todo. Eu lembro que eu desci em Miami, estava tudo escuro, aquelas avenidas deles e todo mundo fugindo na realidade já de lá. E qual é o cuidado? Qual é a época que eu tenho que. Eu sei que começa ali em setembro, mas qual é o mês que você fala assim? Esse mês, muito cuidado, porque senão você pode se dar mal e pode vir realmente um tornado na história. Entre outubro e novembro, existe uma probabilidade muito grande. Mas mesmo existindo essa probabilidade muito grande, não existe uma insegurança, principalmente do brasileiro, de Aham. querer não viajar para essa região onde tem os famosos furacões, que inclusive pode se passar pela Flórida, como você mesmo acabou de citar agora. Então, assim, tem uma barreira, tem uma insegurança, mas as pessoas não têm deixado de viajar mesmo com essa barreira. Você foi uma exceção, como vários outros que possam estar chegando nesse período. Você começou em setembro aí, como acabou de citar e dar como exemplo, mas eu não noto que isso seja um empecilho para não viajar para a Flórida, para não conhecer os parques, para não aproveitar Orlando, para não aproveitar Miami, até porque a maioria dos brasileiros que querem conhecer a Flórida, eles optam em chegar por Miami, acabam fazendo duas viagens numa única só, porque Aham. você chega em Miami, Miami e Orlando você pega uma estrada de 4 horas, fica X dias em Miami, depois vai e fica mais X dias em Orlando. Então, tem procura, tem demanda. E a cada dia que passa mais, muito mais brasileiros querem conhecer a Agora, Flórida. eu vou puxar uma coisa que você falou e foi um perrengue que eu passei, tá? Então, eu saí de Manaus, não sei se a gente fala nome de companhias aéreas, mas vamos lá, né? Não vou falar o nome, mas eu fiz Manaus, Panamá. Qual Panamá, a companhia Miami. aérea que Não, faz vamos lá. Manaus-Panamá? Mas quando eu chego em Miami, eu nunca tinha ido via Miami. Toda vez que eu fui, eu ia direto para Orlando. Uhum. E aí me falaram ali coisa de 3 horas, um pouco mais. E aí quando eu peguei, imagina assim, eu pego uma madrugada toda no voo, não dorme direito, você chega lá cansado, ali perto, próximo do meio-dia, 1 da tarde. Eu peguei 4 horas de estrada e eu lembro que foi a primeira vez você chega em Orlando de noite,
tudo escuro já, cansadíssimo. Eu muito preocupado porque eu estava cansado na estrada, porque na realidade eu tinha saído 11 horas da noite Do dia do anterior. dia Do dia anterior. anterior. E o que você fala para as pessoas? Porque ninguém me falou assim, dorme em Miami. Por que alguém não me falou assim? Dorme em Miami, descansa um pouquinho. No outro dia você pega a estrada, você vai curtir, você vai ver outras coisas. Isso foi um perrengue que eu passei. O que você fala para as pessoas? O porquê escolher descer em Miami e ir para Orlando? Me conte aí. Existem dois fatores, né? Primeiro, que na maioria das vezes quem quer ir para Miami quer pagar mais barato. E acredita que a passagem aérea Manaus-Miami-Manaus possa ser mais barato do que para Orlando. Por mais que vá passar pelo Panamá do mesmo jeito. Porém, você acabou de dizer, na madrugada seguinte você não dorme. Pega um voo de 3 horas e meia até o Panamá, tem mais 2 horas de conexão, depois mais 4 horas e meia, 5 horas até Miami, com o fuso horário que ainda tem. Chega lá por volta de meio-dia, 13 horas. Eu aconselho sempre a pernoitar em Miami. Mesmo que você não queira ficar em Miami, porque a hospedagem em Miami ela tem um preço muito mais elevado do que Orlando, Sim. pela oferta. Então, a maioria das pessoas não quer ficar X dias em Miami. Mas pelo menos um pernoite é ideal por segurança. Porque você vai pegar uma estrada, por melhor que seja, mais 4 horas. E olha só, eu aprendi porque na volta eu voltei um dia antes. Dormi em Miami. Sem falar que você pode aproveitar, né? Tem Miami Beach, vai curtir os outlets, vai aproveitar a cidade à noite, entendeu? Vai dar uma volta em Miami. Então você acaba explorando a cidade, mesmo sendo apenas um pernoite. E agora vamos para o outro lado do mundo. Quem quer ir para a Europa? Qual é a melhor época do ano para você aproveitar a Europa? Cara, hoje a Europa ainda se tem uma procura muito intensa por conta do verão europeu, né? Que é justamente no período de maio, junho, julho. Então, essa temporada lá, a procura é muito grande. Porém, os aéreos saindo do Brasil, porque brasileiro gosta de ir para o verão europeu, acaba se tornando muito alto. Então, na maioria das vezes, se procura viajar mais próximo ao final de ano, mesmo pegando um frio muito intenso, dependendo de que região você vá da Europa, você vai pegar bastante frio, mas ainda acaba sendo uma demanda muito grande para os brasileiros. Então, assim, agora, por exemplo, entre abril, maio, junho, é um período incrível para você conhecer a Europa. Seja Portugal, seja a França, seja a Espanha, seja a Suíça, seja a Alemanha. Então, assim, tem muita coisa legal para você conhecer e a região incrível, né? Ô, Graco, do que você já conheceu na Europa, qual paísinho assim que o pessoal não dá nada, ninguém quer ir ou ninguém bota na rota, que você fala assim, se você botar o pé na Europa, dá uma passadinha ali. Cara, eu gosto muito da Itália, mas eu me apaixonei muito por Portugal na última ida. Ou porque eu não conhecia algumas outras áreas de Portugal e acabou me conquistando bastante. E também a flexibilidade do idioma, entendeu? Certo? Das pessoas, daquela magia toda do português, da comida, da gastronomia em si, muitos vinhos, entendeu? Então, para quem gosta, vale muito a pena. E saindo do Brasil com a ponte direta que você tem de vários hubs no Brasil, vale muito a pena você ir para Lisboa, você fazer um stopover em Lisboa, você ficar alguns dias em Lisboa e depois subir para outras regiões da Europa que você queira conhecer. É, aí eu vou fazer uma pergunta, você foi pro Canadá alguma vez? Não, não conheço o Canadá. Não, é uma coisa interessante que você estava falando exatamente isso. Esse períodozinho ali do final do ano, setembro, outubro, eu fiquei em setembro e outubro, eu fiz um estágio No como Canadá. médica no Canadá, Toronto, e olha assim, eu vou indicar para vocês, já que vai ter a Copa, que vai ser Estados Sim, Unidos, sim. Canadá e México, aproveitem para ir, porque olha que coisa maravilhosa. De Toronto, primeiro que Toronto tem os passeios deles, então o City Pass, que são os comuns, que nem Nova York, onde você vai conhecer os principais pontos. Mas olha, coisas gostosas que eu fiz foi as Cataratas do Niágara, Maravilhoso. lindo, maravilhoso. É uma cidade que é feita, tem cassino, tem parques, tem muita coisa legal. Ainda bem que eu acredito que ninguém vai assistir em inglês, porque assim,
é pequenininha se comparada à nossa. Sim, sim, sim. Né? Mas assim, foi uma coisa legal. Tem o Niagara on the Lake, quer dizer, a parte da cidadezinha de Niagara maravilhosa. Subi também, fui fazer Quebec em Montreal. Quebec é a cidade antiga, parece que você está na França, porque os franceses, a dominação do francesa é uma cidade linda, maravilhosa, uma gastronomia maravilhosa. Eu estava assistindo até outro dia um filme com minha esposa, tem um castelo deles lá em Quebec, é onde a gente foi, e você vê uma maravilha que é algo que é pouco explorado, porque o brasileiro Sim, geralmente a gente sim, está sim. acostumado a ir ali nos Estados Unidos, fugir para a Europa e fazer o básico. Mas o que me chamou a atenção quando você falou sobre setembro e outubro? As maples, quer dizer, as folhas das árvores dela lá, Maravilhoso. laranja, Sim. amarelo, vermelha, que coisa bacana, porque às vezes a gente não vai para isso, não é isso? É igual quando você chega, né? Agora o verão europeu, de maio em diante, mas quando você passa para o outono, que é justamente nessa época, de setembro, outubro, novembro, caramba, essa região é incrível, certo? Paris, por exemplo, Espanha, certo? Tem muita coisa bacana para você conhecer. Então, uma coisa bem legal de se frisar e de se lembrar sempre, às vezes você está muito acostumado a conhecer um determinado destino e só quer ir para aquele. Aham. E às vezes esquece de explorar outras regiões, seja na Europa, nos Estados Unidos, no Caribe, no Nordeste, no Sul do Brasil, também que tem muita coisa bacana. O Manauara só gosta de praia. Mas, caramba, viaja em outro período, sem ser só no verão, para te conhecer outras coisas também no Brasil. Porque o Brasil tem ecoturismo, o Brasil tem praia, o Brasil tem várias regiões e várias coisas legais. Não, olha, uma coisa que eu observo é a dificuldade que o brasileiro tem em querer conhecer o próprio Brasil. Com certeza. E eu digo assim, eu já fui para Santarém, uma cidade maravilhosa. Se você vai passar um feriado, pô, Manaus é uma horinha só Sim, sim. daqui, uma coisa maravilhosa. Outra cidade, eu fui para Macapá. A culinária de Macapá, Maravilhoso. maravilhosa. Então, assim, às vezes a gente está tão obstinado e obcecado a olhar para fora que a gente esquece de olhar para dentro. Se a gente for para o Nordeste, Maragogi, hoje em dia, que é um destino muito procurado também, as praias ali, o sul de Pernambuco, Carneiros, Tamandaré. Então, assim, a gente tem um Caribe no Brasil que muitas vezes as pessoas miram para fora Sim. e eles deixam de usufruir de algo que está aqui do lado da sua casa. E às vezes tem sempre aquela pegada, né? Viajar no Brasil é mais caro que viajar para fora do Brasil. É relativo isso. Viajar no Brasil pode ser mais barato, desde que você se programe, se planeje e faça um bom roteiro. Fuja daquela mesma rotina que você quer conhecer sempre. Sim. Só quero conhecer aquele destino. Então, eu acho que o Brasil, de norte a sul, você citou agora Macapá, Santarém, entre outras regiões de trilhas, de cachoeiras, entendeu? Ou de praias mesmo que você pode explorar. Porque o Nordeste em si, entre Pernambuco até lá a Bahia, você tem tanta coisa para fazer. E no próprio Nordeste mesmo, a gente costuma dizer que a gente tem as 4 estações. Porque tu quer inverno, frio no Nordeste? Tem, Graco. Tem frio no Nordeste. Sobe lá para Gravatar, pega um Para friozinho, festival Garanhuns, Garanhuns. festival do Morango. E em julho mesmo, em julho, com o inverno, tem o famoso Festival de Inverno de Garanhuns. É Sim. incrível. 2, 3 graus. Em Serra. Então, assim, é um destino maravilhoso para você pegar o carro, dirigir 3 horas e meia, 4 horas e aproveitar a região. Graco, um outro destino que as pessoas começaram a gostar. Coreia, China, quando a gente vai falar sobre toda essa parte da Ásia. Quando você indica ir para lá? Ainda é uma insegurança do brasileiro ir a essa região da Ásia, entendeu? É fato que se teve uma demanda, uma procura muito, aí a gente deve até, né, a essas séries, a esses filmes coreanos, né, a beleza da região também, que é intensa. Então, houve-se uma procura maior para esses destinos, porém, o custo ainda é muito elevado para sair do Brasil para uma viagem para o Japão, ou para uma viagem para a Coreia, ou para uma viagem na China.
Então, eu acredito que isso ainda é uma barreira para algumas categorias que querem conhecer o destino. E assim, e vamos falar, eu quero chegar para falar sobre fim de ano. Quando ano passado você me ajudou para a gente fazer umas férias, que assim, férias em família não é fácil. Foram 13 pessoas. E nessas 13 pessoas, meu pai, minha mãe, menino. Então, assim, a Graco conseguiu, primeiro, organizar as coisas para a gente conseguir ir em paz. Porque, assim, quanto menos conexão, que cada conexão é um Sim, desespero com o sim. menino e com o idoso, né? E aí você chegar, você ter todo o carinho de ter uma recepção, de você ter os hotéis. Quando a gente vai. Eu achei maravilhoso a experiência Graco dentro da Costa do Sauípe, mas eu sou baiano, então às vezes aquilo é um bairrismo, né? As Sim. pessoas assistirem tudo é um bairrismo. Final do ano, o que que você vê de bacana no Brasil que as pessoas não veem? Porque normalmente as pessoas gostam de ir para o mesmo lugar, gostam de ir para Fortaleza. O que que você vê assim, Jefferson? Tem lugares legais que as pessoas não veem no dia a dia. Eu acho assim que se foca muito no Réveillon a nível de Brasil, Nordeste, Resort. É uma boa cultura para se procurar e para você curtir uma área de lazer, com tudo incluído praticamente, e não se preocupar com nada. Rio de Janeiro, por conta das festas de Réveillon. Mas se a gente analisar dentro do Brasil, a gente pode explorar vários outros lugares. Por exemplo, vou para o Rio de Janeiro, em vez de ficar em Copacabana, vai para Petrópolis, vai para Teresópolis, inclusive até foge da própria região dos lagos. Vou para São Paulo, vai para Campos do Jordão. Ou quero ir para Brasília, pega o carro e vai lá para a Chapada dos Veadeiros, ou vai para Pirinópolis, na divisa foi de Goiás. Ah, vou para Recife, não quero ficar na capital, mesmo tendo Porto de Galinhas, ou vai para Maragogi, ou para São Miguel dos Milagres, ou na divisa com Alagoas, ou vai para Paraíba. Então, assim, são outros destinos na mesma pegada daquilo que você gosta, mas outros destinos com foco diferente. Porque tem muita gente que eu vejo hoje que não quer curtir o foco da balada, daquela muvuca toda que tem na cidade. Então você viajou com a família. Você poderia ficar em Salvador. Você foi para onde? Costa do Sauípe, a 1h30 da capital. Ali tu ficaste num resort, all inclusive, curtindo com tua família, com toda a área de lazer, com alimentação perfeita. Então, assim, você pôde relaxar. Quando você voltou para Salvador, já era praticamente no dia de voltar. Aham. Então, assim, às vezes tem muito essa pegada. Quero sair do Brasil, vai para uma Bogotá da vida, entendeu? Ah, não, quero Cancún, vai para Curaçao. Outros destinos, outros focos, que não é Paris, lá no Réveillon, vai para Madrid, vai para Lisboa. Então, assim, outros focos de outros destinos na mesma pegada que você gosta. Seja Nordeste, seja Sudeste no Brasil, seja Europa, seja Caribe. Tem muitas opções hoje para você poder explorar. Turma, eu acho que vocês já entenderam que vocês podem ainda se programar esse ano com a Graco Viagens e você pode simplesmente pensar no lugar que você quer ir, no lugar que você ainda não foi, né? Melhor época, melhor forma, porque é isso que a gente quis trazer, né, Graco? Sim, sim. A possibilidade, as múltiplas possibilidades que você E tem. ainda mostrar, né, para todo mundo que você consegue viajar esse ano. É só se programar. 2026 está só iniciando. Tem vários feriados aí, tem vários finais de semana, sozinho, com família, com amigos. É colocar no planejamento, é colocar, escolher o roteiro, ou seja, o destino que você quer conhecer e dizer assim, ó, vou sonhar e com a Gra que eu vou realizar. Eu vou trazer uma coisa que é importante para vocês. Volta essa tua fala, Graco, tu falou 2026. Falou? Falei? Sério mesmo? Vai lá. Caraca, eu já tô lá longe. Volta lá do 2025, ainda tá começando, ainda dá pra... Vai lá, vai lá, vai lá. 2025 tá só iniciando. Você consegue se planejar, programar, montar aquele roteiro, escolher aquele mega destino e de preferência aquele que você ainda não conhece. E com certeza a Graco Viagem está aqui para realizar o seu sonho. Graco, eu acho que para a gente finalizar com as pessoas entenderem por que que você tem que ter uma agência de viagem junto com você.
Outro perrengue que eu já passei é aquela história de você querer economizar e às vezes, na realidade, até com você vai ser mais barato. Mas você acha que você sabe tudo e você não sabe. Às vezes você pega um Airbnb num lugar ruim, às vezes você pega um voo que vai fazer por causa do preço ou por você não saber, você vai viajar numa companhia aérea ruim, vai para um destino que não vai ser legal. Então, eu acho que a nossa parceria começou e quando eu pensei em família, em locais, e você conseguir ter esse olhar de onde você já foi, da forma que você vai, o carinho que você tem nesse olhar, a próxima para vocês que estão nos assistindo, eu tô indo pra Holanda para ver minha irmã, então assim, o carinho de vocês dizer assim, não, por que que você não para? Por que você não faz um stopover em Lisboa, passa 3 dias, organiza tudo? Então é esse olhar, pessoal. Quando você tá tentando, se você acha que você sabe, você não sabe. Então, a melhor coisa é uma pessoa que pode te ajudar no seu destino, na sua passagem, aonde você vai ficar, sem ter roubado, porque eu acho que esse momento que você passa o ano todinho guardando dinheiro, que você quer viajar, a coisa que você não quer é imprevisto. Com certeza. Quem hoje aqui quer viajar para ter dor de cabeça? Ninguém quer viajar para ter dor de cabeça. Então a gente precisa. Uma agência de viagem, ela gera uma conexão, uma segurança, te passa credibilidade. Então, às vezes, não é eu ter um conhecimento a mais, é eu te dar uma dica importante que isso vai ser o diferencial para que a sua viagem seja incrível. Perfeita, nem sempre vai ser perfeita, porque a gente trabalha com serviços. Pode ter um atraso no voo, a hospedagem você chega antes e o horário de entrar para fazer o check-in é depois, ou o teu voo vai sair à noite, mas tu quer fazer o check-out meio-dia. Então, assim, a perfeição, você precisa ter essa garantia com uma agência de viagens. É muito bom, muito fácil, muito prático pesquisar pela internet. Só que a internet nem sempre ela vai te dar segurança, conhecimento e garantia naquilo que você está fazendo. Ainda existe aquele mito, comprar com agência de viagem é mais caro. Não, Não é? comprar com agência de viagem é mais flexível e mais seguro. Por quê? Porque o agente de viagens ele está ali preparado para te ajudar, para te apoiar e para com certeza te dar as melhores opções. Turma, você que ainda está querendo comprar sua viagem, ainda está pensando no meio do ano e principalmente se você já está pensando no seu Réveillon. Graco Viagens. Um grande beijo e até a próxima. Até mais.